Vereadores de Guaratinguetá aprovam um aumento de 34% nos próprios salários. Com reajuste, parlamentares passam a receber na próxima legislatura o maior subsídio do legislativo na região. Nas ruas, moradores ficam indignados. Início de feriado prolongado causa acidentes em rodovias da região. Em Pindamonhangaba, 2 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em engavetamento envolvendo 6 veículos, entre eles uma moto e 2 caminhões na Via Dutra. Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, 6 pessoas ficaram feridas. Um carro capotou e deixou o túnel interditado no trecho de serra. A Prefeitura de Taubaté disponibiliza testes rápidos na rede pública de saúde para o diagnóstico de hepatites. Principal roteiro religioso do país, Aparecida amplia opções de lazer voltadas ao devoto e lança um trem elétrico que leva o turista ao local onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717. Inverno castiga moradores de rua. Em Taubaté, ações reforçam o encaminhamento da população em situação de vulnerabilidade para abrigos da cidade. E ainda, principal ponto de parada dos tropeiros que seguiam rumo ao litoral norte, Jambeiro inaugura museu para homenagear os viajantes que ajudaram a fazer a história do município. Sexta-feira, 5 de julho. Bem-vindo, este é o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Os vereadores que forem eleitos na próxima eleição para a Câmara de Guaratinguetá vão receber os maiores salários do Legislativo da região. O mais recente projeto aprovado pelos parlamentares prevê aumento de 34% nos subsídios da próxima legislatura a partir de 2021. Com o aumento, os salários vão saltar dos R$ 8.500 para mais de R$ 11.000 acima do que recebem os vereadores de cidades como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. No início do ano, o Ministério Público já havia questionado um reajuste menor, mas que estava bem acima do IPCA, o índice oficial da inflação usado como referência para reajustar os salários dos trabalhadores brasileiros e que para este ano está estimado em 3,79%. Agora, quem exige explicações é a população. A decisão da Câmara de Guaratinguetá de aumentar em 34% o salário dos vereadores está dando o que falar nas ruas. Totalmente contra, com certeza. Eu e a população toda, né? O salário mínimo não teve aumento, por que os vereadores têm que ter aumento? Né? Na verdade, na minha opinião, um vereador deveria ter um salário mais condizente com o salário médio da população em geral. Hoje o trabalhador, né, sofre para ganhar uma mixaria e o pessoal aí ganhando um dinheiro a mais. Né? Tem que diminuir, já está muito já, tem que baixar. E entre os moradores, a lista de cobrança de melhorias justificando a posição contrária ao aumento é extensa. Primeiramente a saúde. Para que aumentar o salário dele, você precisa de uma emergência, não tem ali, demora para chegar uma emergência, precisa de marcar consulta, a consulta demora, a consulta aqui. Você vai ver a saúde, você vê a educação, não tem nada, pela prefeitura não tem nada. As ruas, as estradas, tá um mato sem tamanho, cheio de buraco, onde que eu moro tem tanto buraco na rua que você desvia do maior, cai no menor, certo? E assim por diante. Então, quer dizer, o que eles estão fazendo? Nada. E ainda tem esse aumento? O reajuste passa a valer apenas para a próxima legislatura. Com isso, os vereadores de Guaratinguetá passam a receber subsídio mensal superior à de cidades como São José dos Campos, por exemplo, que tem hoje uma população 7 vezes maior do que o município de Guaratinguetá. Na maior cidade do Vale do Paraíba, com 713 mil habitantes, os vereadores recebem salário de R$ 10.173. Em Taubaté, o rendimento do legislativo fica pouco acima dos R$ 8.300. Em Pindamonhangaba, com mais de 166 mil habitantes, os vereadores recebem por mês R$ 9.605,83. Com o aumento, em Guaratinguetá, os salários passam dos atuais R$ 8.553,83 para R$ 11.462,95. O projeto foi aprovado na última sessão da Câmara Municipal por 5 votos a 3. Votaram a favor do reajuste Márcio Almeida, do PPS, Marcelo da Santa Casa, do PSD, Tia Cleusa, do MDB, que não quiseram gravar entrevista. Além dos vereadores João Pita, do PSB, e Décio Pereira, do MDB, que não foram encontrados por nossa equipe.
Pedro Sanini, do PTB, e Luizão, do PR, não participaram da sessão e, por isso, se abstiveram do voto. Já os vereadores Ney Carteiro, do MDB, Marcos Evangelista, do PSDB e Fabrício, da Aeronáutica, do MDB, foram contrários ao aumento. A gente tem trabalhado exatamente em função da realidade do que acontece no país. A gente tem essa compreensão, a gente sabe que esse problema acomete não apenas a cidade de Guaratinguetá aqui, mas todas as cidades do Brasil. A gente tem esse cuidado no trato, mas também há de se considerar que a carga de trabalho de um vereador numa cidade também não é insignificante, como muita gente tenta transparecer. Trabalho não falta para quem quer trabalhar. Se existem vereadores que não executam a sua função, não apenas em Guaratinguetá, como em qualquer outra cidade, estes não devem voltar à Câmara Municipal caso se candidatem. Em 2019, essa é a segunda tentativa de aumentar os salários na Câmara. Em fevereiro, outro projeto de lei que previa reajuste de 7,54% também foi aprovado. Mas o Ministério Público questionou o índice, que estava acima do IPCA. Em abril, o reajuste foi suspenso. Tudo bem que existe trabalho, né? Mas R$11 mil, bastante dinheiro. Por nota, o Ministério Público informou que existe um inquérito civil em andamento na Promotoria de Guaratinguetá sobre os reajustes anteriores feitos pela Câmara Municipal. Ainda segundo o MP, as leis que regulamentavam estes reajustes foram revogadas após recomendação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que permite o aumento dos subsídios dos vereadores apenas para a legislatura posterior. A promotoria ainda aguarda informação do Tribunal de Contas do Estado com relação aos valores que foram recebidos até a revogação das leis e os índices utilizados. 2 funcionários são mantidos reféns nesse momento por um criminoso na agência dos Correios, no centro de Caraguatatuba. O bandido pede a presença da imprensa no local e uma viatura da Polícia Federal para se render. A agência foi invadida por 2 criminosos nesta tarde. Eles renderam os funcionários, mas quando se preparavam para o roubo, foram abordados pela Polícia Militar. Um deles foi preso. Policiais continuam no local em negociação. 2 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje na Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. O engavetamento na altura do quilômetro 91, na pista sentido Rio de Janeiro, envolveu 6 veículos, uma moto que caiu na pista após atropelar um cachorro, 2 caminhões e 3 carros. As 2 vítimas, uma mulher de 26 anos e um adolescente de 12 anos, estavam em um dos veículos que foi atingido na traseira por uma carreta. Outras 2 pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas e permanecem internadas no pronto-socorro de Pindamonhangaba. E no túnel da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, outro acidente no fim da manhã envolvendo 2 carros deixou 6 feridos. Durante a colisão, um dos veículos capotou e interditou parte da pista. O congestionamento chegou a 3 quilômetros no sentido Campos do Jordão. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves. 5 delas permanecem em observação no pronto-socorro de Campos do Jordão e também de Pindamonhangaba. A Floriano Rodrigues é a rota principal para a Serra da Mantiqueira. Só Campos do Jordão espera 150 mil turistas nesse feriado prolongado. Depois do intervalo no Band Cidade, unidades básicas de saúde de Taubaté oferecem teste rápido para o diagnóstico de hepatites. E ainda um passeio diferente por Aparecida. Santuário Nacional inaugura um trem que percorre a cidade e leva o romeiro ao Porto Itaguaçu, local onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Hora certa para você, agora faltando menos de 2 minutinhos para 7 da noite. O Band Cidade volta em instantes.